Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. Todos os domingos levamos para você as principais informações sobre aposentadoria, INSS, os direitos do trabalhador, o funcionalismo e o serviço público, entre outros tantos assuntos. Além da gente responder as perguntas que você envia para a gente, contamos com a participação do presidente da Amapergs e vice-presidente da FESERGS, Flávio Berneira, falando em nome do funcionalismo público gaúcho. Para falar em nome dos servidores das fundações estaduais, contamos com a presença de dois convidados do CEMAP-RS, a diretora Mara Feltes e também o assessor jurídico da entidade, Antônio Escosteg Castro. E é claro, a gente quer convidar você para participar, construir o Boca no Trombone com as suas dúvidas sobre a aposentadoria, INSS, a reforma da Previdência. Encaminhe a mensagem para os contatos que a gente vai disponibilizando aqui na tela da Bandeirantes, colocando sempre o nome e a cidade onde você está falando. Mãos à obra, vamos começar o trabalho aqui. Primeira questão é encaminhada, chega lá de Santa Cruz do Sul, o Cleomar Fernandes. Tenho 37 de contribuição e 57 de idade. Faço 58 no dia 13 de novembro agora. Pergunto, qual o tempo mínimo de tramitação nas duas casas legislativas, caso aprovem a reforma da Previdência, visto que estou há 20 dias para adquirir o direito a me aposentar com paridade e integralidade. Cleomar, hoje é domingo, então prepare o churrasco. Por quê? Porque mesmo que fosse a jato essa tramitação lá em Brasília, não daria tempo em 20 dias de ser modificada a reforma da Previdência. Você vai se aposentar e como servidor público vai ter direito à paridade e à integralidade. Mais uma questão, vamos agora para o sul do estado, a Rosângela, ela é lá de Pelotas. Para a pensão por morte, quais documentos preciso? Eles têm que ser atualizados? Ganhando a pensão, perco a aposentadoria? Rosângela, seus documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante de residência, a certidão de casamento e a certidão de óbito. Tendo isso em mãos, atualizado sim, protocole o pedido junto ao INSS numa agência do INSS próximo da sua residência. E você mantém o benefício de aposentadoria. A atual regra permite a acumulação desses benefícios sem nenhuma restrição. E a Deise, ela lá de Santa Cruz do Sul, diz o seguinte: perdi minha primeira carteira de trabalho, gostaria de saber se vou precisar dela para mais tarde poder me aposentar. Sim, Deise, é um dos documentos exigidos pelo INSS para a concessão do benefício. Caso você tenha perdido, você pode, naquelas empresas que ainda existem, ir até lá, pedir a relação de funcionários, onde vai aparecer o seu nome, e uma declaração dessa empresa dizendo que você trabalhou do período tal até o período tal. Se a empresa não existe mais, você pode ir na Caixa Econômica Federal e solicitar o extrato analítico do FGTS, ou então na Delegacia Regional do Trabalho, pedir lá a certidão de vínculos empregatícios. São documentos que substituem a falta da carteira de trabalho. Continue mandando as dúvidas para a gente na nossa interatividade aqui no Boca no Trombone. Está aqui o vice-presidente da FESERG, presidente da Amaperg Sindicato, Flávio Berneira, a quem eu saúdo, desejo um bom domingo, Flávio. E lhe pergunto, qual foi essa boa notícia? Vamos começar o programa aqui com uma pauta positiva, Boa notícia para os servidores penitenciários do estado do Rio Grande do Sul. Um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos amigos, Mara, aqueles que nos assistem. É uma boa notícia, mas é uma notícia incompleta, nós temos aí 720 pessoas, colegas, aprovados num concurso público a SUSEP que tem uma carência brutal de servidores penitenciários, necessitando inclusive inaugurar a penitenciária de Canoas aí, para poder desafogar em alguma medida o sistema prisional, que já não tem mais vagas. O governo anunciou que estará publicando amanhã a nomeação de 480 desses 720. Temos, na verdade, em torno de 1.900 aprovados, que poderão ser aproveitados na totalidade, porque o edital previa, inclusive, o cadastro reserva. Então, nós estamos aqui desde já registrando o nosso apelo ao governo para que promova a nomeação de todos os 720, até porque 720 nem de longe resolve o problema da deficiência da SUSEP. Qual é a defasagem, Flávio? A defasagem nossa seguramente é mais de 3.000 aí, está na casa dos 3.500 servidores. Pouco mais de 10% então. Exatamente, e a defasagem cresce porque as pessoas se aposentam, temos aposentadorias represadas na SUSEP, que a princípio deverão estar publicadas, que é outro problema também.
que a SUSEP, que a Secretaria de Administração, por um entendimento absurdo lá, acabou represando as aposentadorias, porque entendendo que talvez fosse julgado o Madin, que está em Brasília tramitando há um tempo, quer dizer, mas não foi julgado, o ministro lá não concedeu o liminar, portanto tem que aguardar o mérito e até lá tem que cumprir a lei e publicar as aposentadorias. Né? Flávio, o secretário de Segurança Pública se manifestou no seguinte sentido, dizendo que esse número de servidores vai solucionar a questão dos presos em delegacias e viaturas. É verdade? Se nomear o 720, ele poderá ocupar com plenitude a penitenciária de Canoas, que comporta 2.800 presos. Né? Então, ela pode sim resolver, mas tem que ter celeridade, tem que nomear o 720 para que isso aconteça, para que possa se avançar, inclusive, na nomeação do cadastro reserva, para tentar minimizar o drama que nós temos aí em todos os presídios do Estado. E também aproveitar e registrar a nossa crítica dessa possibilidade da Brigada Militar assumir o Complexo de Canoas, que vai ser um absurdo, uma aberração. A Brigada Militar era para ter saído já do Central e da PEG, entraram lá por 6 meses, já se passam mais de 20 anos que estão lá. Então, essa história de ir para Pecan, para Canoas, por um período provisório é temerária, nós já conhecemos essa conversa, né? Então fica aqui a nossa crítica, nada contra os policiais militares. Sim. Mas a Assembleia aprovou uma função gratificada para policiais que exercem atividade nos presídios para suprir a questão da deficiência legal do Central e da PEG. Né? Ocupar outros espaços da SUSEP vai ser, no nosso entendimento, um ato criminoso, além de desrespeitoso, vai atentar contra a segurança pública da sociedade, porque vai retirar policiais remunerando das ruas onde já não se tem policial ostensivo. E claramente, né, presidente Berneira, um desvio de função, né? Absoluto. Total, né? Total. Tá certo. O presidente Berneira volta a conversar com a gente daqui a mais alguns instantes no Boca no Trombone. Semap Sindicato hoje está em peso aqui no Boca no Trombone. A Mara Feltz e o assessor jurídico Dr. Castro estão com a gente, né? Para a gente conversar muito sobre o tema do momento, a extinção das fundações. Um breve introito aí, Mara Feltz, né? Você que representa a diretoria do Semap Sindicato aqui no Boca no Trombone na manhã desse domingo. Como está, em que pé estão essas negociações no campo político, diretamente sindicato e governo do Estado? Ela existe ou por hora deixou de existir? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Na verdade, Solano, bom dia aos meus colegas aqui, o Flávio e ao Castro aqui presente, e obrigado pela oportunidade, porque nós vamos poder ter condições objetivas agora de dizer aquilo que a sociedade nem imagina que vai acontecer com a extinção das fundações. Nós estamos vivendo, protagonizando no Estado do Rio Grande do Sul um teatro, uma perversidade com as políticas públicas desse Estado, nunca visto, talvez visto no governo Brito, né? Onde, inclusive, o atual governador era o líder da Assembleia Legislativa. Então, sim, guardava muita... Porque nós estamos... Desde dezembro do ano passado, quando foram aprovadas as extinções, o que nós apontávamos naquele momento? Que havia inverdades no processo, que não haveria economia, ponto 1, porque os trabalhadores e as trabalhadoras tinham estabilidade. Ponto 2, que aquelas atividades que ali estavam colocadas, empenhadas por essas fundações, não têm capacidade de serem realizadas pela direta. Quando foram criadas as fundações, umas em 74, outras em 73, não foi uma vontade, foi porque, de fato, para tu poderes realizar trabalhos, tu precisava ter esse instrumento para realizar pesquisa, desenvolver a cultura, enfim, a qualificação de trabalhadores. Tenho falado aqui, inclusive, Mara, o próprio governo, o governo Sartori, agora, na captação de empresas em viagens internacionais, utilizou, né, de estudos pela FEE, a Fundação Sim. de Economia e Estatística. Isso foi um instrumento, é a prova de que, sim, as fundações elas são necessárias. Não, você vai ver todas elas, se tu olhares uma por uma, a Metroplan, a FEE, a Cientec, a FDRH, a Zoobotânica, a TV Cultura, todas elas são enxutas, não são cabides de emprego, pelo contrário. Então, não é admissível. E aí nós vivemos o processo, que eu tenho convicção que o nosso assessor aqui, o Castro, vai abordar com mais propriedade, que foi o julgamento do TCE, porque nós estamos lutando até agora para evitar as extinções. Sim. Aí alguns dizem, vocês estão defendendo emprego. Não é emprego que estamos defendendo. Nós estamos defendendo a sociedade e nós também fazemos parte da sociedade. Um exemplo mínimo, assim, nós podemos citar N exemplos. O Zafre, todo mundo soube aquela questão que aconteceu com o Zafre recentemente. Verdade. O Zafre procurou a Cientec para fazer um contrato,
um convênio, enfim, para que a Cientec pudesse, com toda a seriedade que a Cientec tem, porque ela tem uma capacidade muito grande de poder fazer acompanhamento. E não pôde, porque agora vai ser extinta. Então, tem muita coisa que falar e que bom que a gente está tendo essa oportunidade aqui. E outro ponto, né, Mara? O aspecto econômico tão abordado pelo governo, né? Dentro do orçamento não chega a representar 1%. Não representa, a extinção. E mais, assim, está provado pelas liminares que nós conquistamos que, de fato, os trabalhadores não serão demitidos. Então, aquela história de vou fazer escola é mentira. Sim. E também no TCE isso foi apontado. Enfim, olha, é uma tragédia, do nosso ponto de vista, uma tragédia para a sociedade gaúcha que está ocorrendo. Já que você levantou a bola, vou aproveitar sobre as liminares. Doutor Castro, que está aqui, a gente agradece a presença, né, para justamente elucidar essa questão. A gente estava falando antes de iniciar o programa aqui, são 6 fundações e mais a SPH que obtiveram liminares, doutor, para manutenção, né, a suspensão desse processo de demissão, de suspensão das atividades. Explica um pouquinho mais para o telespectador da Bandeirantes, do Boca no Trombone, como é que está esse trâmite jurídico. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Obrigado, bom dia Solano, bom dia aos parceiros da mesa e aos telespectadores. De fato, desde que essa legislação ela foi aprovada em dezembro do ano passado, de forma bastante atabalhoada, apressada, sem estudo, sem discussão, nós constituímos uma frente jurídica de defesa das fundações. Criamos um coletivo a partir das assessorias jurídicas dos principais sindicatos envolvidos e passamos a atender coletivamente a todas de uma forma. Por isso, aliás, estou aqui acompanhando o CEMAP. Embora, na verdade, eu não preste serviços cotidianos ao CEMAP, mas a frente o faz. Sim. E nós dissemos já, desde dezembro, que haveria uma guerra jurídica, porque eram muitas as falhas nessa legislação. O Estado não se preparou, né? Ele fez um processo com base em princípios ideológicos. Vou demitir, vou extinguir porque o Estado mínimo e etc. e tal. E isso não é verdade, porque essas fundações, em primeiro lugar, elas prestam serviços públicos que são essenciais, que estão na Constituição. Claro. Portanto, os serviços públicos que elas prestam não podem ser extintos. E se o Estado for extinguir, tem que colocar algo no lugar. E as funções desses serviços públicos são exercidos pelos trabalhadores. O serviço público é basicamente feito por seres humanos, e, portanto, o Estado não pode sair demitindo. Ainda tomaram essa medida sem estudar a jurisprudência dos tribunais do trabalho. Se tivessem visto desde o início, eles se dariam conta que, na verdade, cerca de 90% a 95% de todos os servidores das fundações são inapelavelmente estáveis. E vários outros, que eu não estou lembrando aqui, terão situações pessoais que os protegem. Claro. Mas todos aqueles concursados há mais de 3 anos nas fundações são estáveis. E são essas liminares que nós obtivemos recentemente na Justiça do Trabalho para 6 fundações que estão em processo de extinção e para a SPH, que embora tenha sido extinta, porque ela era uma autarquia, então ela era mais fácil, os trabalhadores continuam prestando serviços ao Porto de Rio Grande. Então nós mantivemos também a estabilidade deles na superintendência do Porto de Rio Grande. Perguntar para o doutor Castro e já deixar para o próximo bloco alinhavado como que vai ser o desenrolar daqui para frente, né? A obtenção das liminares, ok, passo 1. E daqui para frente, como que vai ser esse trabalho no campo jurídico? Daqui a pouquinho mais, CEMAP Sindicato aqui no Boca no Trombone. Interatividade, as dúvidas sobre Previdência aqui que a gente vai respondendo para você, nosso telespectador. Mande para a gente, né? A gente não consegue responder a todos, mas durante a semana a gente faz aquele bate-papo pelo WhatsApp, pelo Facebook e pelo e-mail. O Dejair de Porto Alegre, sou aposentado por invalidez, recebo o salário mínimo. Se eu pagar os anos que faltavam, volto a receber meu salário integral de vigilante? Não, Dejair, não, você não pode fazer isso. O ato da aposentadoria é um ato perfeito e acabado, uma vez que foi considerado até o momento da concessão os salários que você tinha até aquela data, é dentro daquela situação que é concedido o seu benefício. Tá bom? Continue mandando mais dúvidas, ao longo do programa a gente vai respondendo. Quero falar com você, servidor público. A Copsergs, pensando em vocês, proporciona renegociação de dívidas e empréstimos a juros competitivos e com desconto em folha. Atendimento jurídico com equipe experiente em questões do serviço público. Além disso, a Copsergs está com um consultório odontológico especializado em odontopediatria e em próteses dentárias.
Em breve, também haverá atendimento médico, psicológico e fisioterápico. É a Copserx pensando no melhor para os servidores. Conheça mais em copserx.com.br. Copserx, a cooperativa dos servidores estaduais do Rio Grande do Sul. Já já a gente retorna, tem mais bate-papo com a FESERGS e com o CEMAP Sindicato e mais dúvidas respondidas para a nossa audiência aqui no Boca, no seu ano 28. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores, dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone ano 27. Muito mais interatividade para você. De volta com mais Boca no Trombone na manhã do seu domingo, sempre a partir das 8h30 da manhã, o espaço dos trabalhadores, dos servidores públicos aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mais interatividade, mais dúvidas que você encaminha pra gente. O Soel, lá de Bagé, tenho 56 anos e 15 de contribuição. Se for aprovada a reforma, eu quero saber se consigo me aposentar com esse tempo mínimo. Soel, existe no atual texto da reforma previdenciária uma modificação na aposentadoria por idade, né? Onde a partir de 2020 passam a ser exigidos 6 meses a mais a cada ano que passa, até chegar num total mínimo de 25 anos de contribuição. Então, você, né, como homem, ainda não conseguiria aposentar-se apenas com os 15 anos. Teria que se contabilizar no momento que você fecha os 65, para aí sim, muito provavelmente perto lá dos 25 anos, vai conseguir se aposentar, tá bom? Agenda em dia, agora é hora da gente conferir algumas das informações do momento com as entidades parceiras do Boca no Trombone. Quem nos traz mais informações é o produtor Jonathan Bittencourt. O Judiciário Federal no Rio Grande do Sul realizou na última sexta-feira uma paralisação de 24 horas. A atividade integrou o Dia Nacional de Mobilização dos Funcionários Públicos contra o desmonte dos serviços públicos e a retirada de direitos. O Sindicato dos Técnicos Científicos do Rio Grande do Sul, o Sintergs, veio a público através de um comunicado para toda a população, informando que, conforme decisão de Assembleia Geral Extraordinária da categoria, realizada no último dia 17, decidiu que fará greve nos dias 31 de outubro, 7, 9 e 14 de novembro, caso houvesse atraso no pagamento de salários no final desse mês, retornando assim que existir a integralização. No entanto, o sindicato destaca que continuará prestando serviços, como sempre, nos finais de semana e feriados, cobrindo serviços essenciais de acordo com a lei. Tá aí a Agenda em Dia, sempre trazendo as notícias, né, dos nossos parceiros aqui do Boca no Trombone. Estava conversando com o Dr. Castro, ele que presta assessoria jurídica ao CEMAP Sindicato, e após, né, as liminares, o processo jurídico o processo judicial ele tem uma continuidade. E deixei como manchete o que acontece daqui para frente para a gente esclarecer aí os nossos telespectadores e principalmente, né, aos irmãos aí das fundações que estão ávidos por saber de novidades. Bom, em primeiro lugar, nós vamos defender as nossas liminares, porque o Estado prometeu que vai recorrer contra elas e está anunciando que recorrerá em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, para o ministro Gilmar Mendes. Nós sabemos que do ministro Gilmar Mendes pode-se esperar qualquer coisa, mas nós estamos preparados, nós temos uma assessoria jurídica também em Brasília e nós estamos prontos para enfrentar a batalha no Supremo. E, ao mesmo tempo, enquanto isso, nós começamos aqui a ajuizar na Justiça Comum os processos discutindo o mérito das extinções. Já ajuizamos uma DIN relativa à Cientec, já ajuizamos uma ação civil pública em relação à TVE e estamos preparando uma nova DIN que assambarca pelo seu conteúdo a todas as 6 fundações. Entraremos nos próximos dias e confiamos que agora vamos para um novo patamar de discussão na Justiça Comum sobre a ilegalidade das extinções em si. Enquanto isso, vamos defendendo
a manutenção da estabilidade no emprego para os trabalhadores que ainda se encontram. Que o judiciário gaúcho, né, seja sensível, maleável e observe, né, doutor, o que prevê tanto a Constituição quanto a legislação. É a expectativa que fica aí junto ao Poder Judiciário aqui do Estado. O próprio julgamento no Tribunal de Contas, embora eles agora decidiram suspender para esperar o Supremo Tribunal, mas no mérito, o voto do conselheiro César Miola é uma obra-prima. Ele demonstra que o Estado simplesmente não consegue garantir a prestação dos serviços públicos, que é isso que nós queremos passar para o Judiciário. Tá certo. Muito obrigado, doutor Castro, assessor jurídico do CEMAP Sindicato. Mara Feltz, ao lado do jurídico, continua a batalha, o sindicato, através da sua diretoria, todos os seus componentes, indo muito forte, né, nessa manutenção, né, dessa suspensão da extinção das fundações. Justamente é isso que eu estava comentando. Nós estamos no momento agora de dizer para a sociedade o que ela vai perder. Porque até agora nós estamos numa disputa narrativa, porque o governo diz que ele vai economizar e que o serviço vai continuar. Quando o doutor Castro coloca que nós vamos começar uma disputa de justiça comum e também estabilidade dos servidores, porque, como foi dito pelo próprio conselheiro Miola, existem saberes, existe todo um conhecimento que nós não podemos perder, porque daí tu consegue manter as fundações, digamos, mas se tu perder os trabalhadores que trazem consigo o saber, o conhecimento do trabalho, a gente acaba perdendo e muito. Então, nós temos assim, na FZB, a própria SEMA diz, eu não posso cuidar do trabalho da FZB. Tu vai na questão da Metroplan, existe toda uma preocupação dos prefeitos, do transporte, como é que tu vai controlar o transporte. A questão da FEE, nós temos toda uma comunidade, ela vai o tempo todo prestando serviço, prestando informações, e aí tu vai dizer, não, mas vai ser extinta. Né? Nós temos, agora mesmo a pesquisa de emprego, a PED, foi divulgada, e aí nós sabemos como é que vai ser a continuidade da pesquisa, porque as pessoas envolvidas na pesquisa estão envolvidas no processo de extinção. Aí tu vai indo na Centec, como eu tinha falado há pouco tempo, aí não vamos pegar mais, não vamos mais ver os materiais, não vamos mais pegar nenhum projeto, não vamos fazer mais nada. Portanto, agora é o momento da sociedade, aí é um apelo sim que nós estamos fazendo, né? Que aqueles clientes, aquelas pessoas que dialogam mais diretamente com as fundações, possam se manifestar justamente junto ao Ministério Público, junto às questões, para justamente a gente poder, a nossa disputa agora é de narrativa. Nós vamos da disputa jurídica, mas nós vamos continuar defendendo a política pública que nós representamos. Nós vamos defender a sociedade gaúcha e precisamos sim do apoio da sociedade para que nós sejamos vitoriosos. Por isso que esclarecer do jeito que as coisas estão acontecendo, do modo real, é a tarefa que o CEMAP tem feito, tanto aqui quanto lá na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, Mara Feltz, em nome do CEMAP Sindicato. Mais uma interatividade aqui, rapidinho. O Mauro Souza, lá de Taquari, tem 56 de idade e 37 de serviço, fecha 95 pontos em novembro agora. O que fazer? É aguardar, Mauro, a completar esse tempo, né? Porque até lá a reforma da Previdência não acontece e você protocola o seu benefício junto ao INSS, vai ter direito, não vai ter redução do fator previdenciário nele. Estava conversando também com o vice-presidente da FESERGS e presidente da AMAPERGS Sindicato sobre a situação do serviço público aqui, né, presidente Berneira? Como que a FESERGS, a AMAPERGS tem visto esses movimentos do governo do estado no que toca aí o parcelamento de salários, que vem se repetindo? A gente está chegando aí no fim de mais um mês de outubro, e não tem uma sinalização por parte do governo de que vai quitar, que vai honrar todos os salários na data correta. É uma tragédia, né? Inadmissível a manutenção dessa política do governo Sartori, perfeitamente identificada, inclusive, com o governo, com o que faz o governo Temer, né? Fica evidente que não se trata de eventuais crises que precisam ser enfrentadas, é um projeto de Estado, né, que passa por diminuir a prestação de serviços públicos, como falou a Mara, extinguindo, vendendo patrimônio, extinguindo setores importantes do serviço público, né, e para isso precisa criar aí um ambiente que possa contar com o apoio popular, e aí então precisa dizer que não tem dinheiro, precisa parcelar salário, enfim, é toda uma estratégia. Uma aberração, a gente lembra que a liminar que a FESEGS obteve permanece valendo, é sempre bom lembrar, o governo seguindo com o parcelamento do salário, você, servidor público, está autorizado, né,
por conta de um impedimento material a não comparecer ao local de trabalho. A liminar garante que, proíbe, melhor que o Estado, que o gestor corte o seu ponto, né? Então, se você não receber o seu salário, avalie se você tem ou não condição de comparecer ao local de trabalho. O que não pode é continuar pedindo dinheiro emprestado para a família, para cumprir a sua parte enquanto profissional, e o governo não cumpre a parte dele, né? Os servidores querem manter o serviço público, mas é evidente que é o nosso interesse, o servidor quer ter motivação. E uma das primeiras coisas, vê só que o governo conseguiu algo inédito, os servidores não estão conseguindo discutir, ter a condição de recuperar suas perdas inflacionárias. O salário vem sendo corroído, nós estamos brigando para garantir o recebimento do salário em dia, né? Então, o governo totalmente insensível, né, com todos os serviços públicos. Lembrar que, por exemplo, na SUSEP, as nossas promoções, que são pauta nossa permanente, estão atrasadas, que se tivessem sido feitas, poderia-se, por exemplo, aproveitar ainda mais esse concurso público do qual nós estamos falando, né, e nomear mais servidores para a SUSEP, que tão carece aí de força de trabalho. Sem dúvida. Muito obrigado, presidente Berneira, em nome da Amapergs e da FESERGS. Ainda dentro da consultoria previdenciária, o João Reinaldo, lá de Caxias do Sul, 51 de idade, 32 anos trabalhados. Se a reforma for aprovada, qual o impacto para mim? No seu caso, João, você vai ter que cumprir uma idade mínima, 55 anos, e desse tempo que falta, imaginemos que fosse aprovada agora a reforma, estão faltando 3 anos. Então, desses meses que estão pendentes, você teria que contribuir ainda por mais 30% desse tempo faltante, ou seja, por pelo menos mais um ano. Teria que completar 36 anos de contribuição, né, para ter direito à sua aposentadoria. Além disso, o impacto no cálculo do salário, porque hoje a regra contempla que a média das contribuições é feita com base em 80% maiores salários. Com a reforma, isso cai, a média é de 100%. Logo, isso faz com que diminua também o seu futuro salário de benefício. O Luiz, lá de Guaíba, tem 56 de idade e 36 de contribuição. Quanto vou perder com o fator previdenciário? Eu dei uma espiadinha, Luiz, na tabela do fator previdenciário para 2017 e você perderia cerca de 20%. Seu fator é 0,80. Não é dos piores, hein? Para a maioria dos casos, o fator é bem mais agressivo. A Zélia, lá de Gramado, no dia 8 de novembro próximo, completo 59 anos. Estou fazendo tratamento de câncer de mama. Posso me aposentar? Zélia, a sua questão é uma questão puramente clínica, médica. Você tem que conversar com o seu médico, pedir a ele um laudo médico atualizado, informando a data de início da sua doença, o código dela, seus principais sintomas e se há ou não recomendação para a aposentadoria por invalidez. A sua doença, por si só, né, é uma doença que permite a concessão do benefício. No entanto, você vai ter que passar pelo crivo de uma perícia médica junto ao INSS e basear isso num laudo médico. Por isso, da importância de você já ter em mãos um documento assim. Tá certo? Solicite isso para a Zélia de Gramado. Feliz aniversário, mas quem está de aniversário? Obrigado à minha produção aí, ao Jonathan Bittencourt, a toda a equipe. Fiz aniversário ontem, né? Completando aí mais uma primavera, no 28 de outubro. Sempre disseram, né? Esse aí vai ser servidor público. Não fui, mas trabalho direto com os servidores. Obrigado pelo carinho aqui da nossa técnica, de todo o grupo Bandeirantes aqui, em mais um 28 de outubro, né? Completando mais um aniversário. Acabou, né? Até ruborizado fiquei aí, ó. Ponto final é mais um Boca. Muito obrigado a você pela audiência. Domingo que vem a gente volta a partir das 8h30 da manhã, das 8h30 às 9 horas, com muita consultoria, informações sobre funcionalismo público, aposentadoria, segurança, entre outros tantos assuntos que desfilam nas manhãs de domingo aqui no Boca, no seu ano 28. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.